Muito bom estar aqui mais uma vez, mais esse sábado. E hoje nós vamos falar da pedagogia do cuidado, ou seja, o processo pedagógico terapêutico do cuidado. Tá? Nós vamos explicar que terapia é essa, né? Que muitos falam, tu é terapeuta, é pedagoga, o que você é? Então, eu sou pedagoga de formação, neuropedagoga com especialização em neurociência e psicologia positiva e terapeuta de resultados, terapeuta TRG também. Então, e hoje nós vamos falar da terapia que eu costumo trabalhar, como eu trabalho. Eu trabalho com a terapia do cuidado, ou seja, pedagogia terapêutica do cuidado. Então, nós vamos explicar como essa terapia funciona, como ela age. Né? A tendência das pessoas é achar que terapia cura. Nenhum processo terapêutico vai curar, tá? Vai curar nenhuma enfermidade, vai curar nenhuma doença, nenhum processo terapêutico vai curar, tá? Nem pessoas com deficiência, que são as neuroatípicas, nem as neurotípicas. O que o processo terapêutico ele vai fazer? Ele vai acolher essa pessoa, muitas vezes com transtornos emocionais. Elas não conseguem se encaixar na sociedade, não conseguem se encaixar na família, elas não conseguem... Oi, Alexandre, boa tarde, tudo bem com você, meu querido? Sempre bom ter você aqui, tá? Então a pessoa se sente perdida. Muitas tiveram traumas quando crianças e esses traumas se arrastam para o resto da vida e elas ficam como se fosse um peixe fora d'água. Em lugar nenhum elas conseguem se sentir acolhida, se sentir pertencente, muitas delas até mesmo na família. Né? E a pedagogia, pedagogia terapêutica do cuidado, ou a terapia do cuidado, ela vai orientar essa pessoa, até mesmo no que ela está fazendo de errado, tá? Tem gente que não gosta de terapeuta, eu ouço muito isso, né? Tem uma aversão ao terapeuta. Não, eu não quero falar da minha vida, eu vou ter que falar da minha vida para o terapeuta. O terapeuta, ele não está ali para que você fale a sua vida. Muitas vezes você nem precisa falar, né? Só precisa seguir alguns protocolos que o terapeuta vai te enviar, vai te falar para fazer, e através desse protocolo o terapeuta vai poder te ajudar e você vai se ajudar. Porque como acontece? Quando a pessoa vai na terapia, ela vai se sentir bem, ela vai se libertar de traumas, de crenças limitantes, de emoções que oprimem e até mesmo de pessoas, né, de relacionamentos tóxicos. Então, com isso, com essa libertação, através da orientação, do conhecimento, de como fazer esse processo, a pessoa ela mesma vai se curando, né, a autocura, ela mesma vai se curar. Entendeu? Então, não tem o porquê de você precisar de um terapeuta e fugir disso, né? Outros falam, não, o terapeuta vai me hipnotizar, eu não gosto de nada místico. Terapia não é mística, tá? Terapia, ela não é mística porque ela não envolve religião. A terapia não é hipnose, tá? Mais uma vez eu vou falar, a terapia, ela vai te dar oportunidade de se conhecer melhor, de te ajudar, tá? De te mostrar o que está errado. Vai te ensinar a descobrir quem é você. Essa é a terapia. E a terapia do cuidado, especificamente, ela vai fazer com que a pessoa se sinta pertencente à família, àquele ambiente de trabalho, aquele ambiente que ela estuda ou faz algum tipo de atendimento. Então, o que acontece? Através das emoções que ficam reprimidas no cérebro, no inconsciente, as pessoas muitas vezes não podem experimentar uma qualidade de vida. Porque tem emoções ali guardadas, traumas armazenados, e o inconsciente, ele é atemporal.
O nosso inconsciente é atemporal. O que fica guardado ali de traumas, de momentos difíceis, situações que causaram muita tristeza, uma dor profunda, mexeram muito com suas emoções, o que vai acontecer? Vai ficar armazenado ali no inconsciente. O inconsciente ele vai agir como uma biblioteca, onde os livros, né, das passagens da sua vida, de momentos da sua vida, vão ficar ali guardados, né? E vão ficar ali muito tempo, porque ele é atemporal. Então, o trauma que você teve quando era infância, quando era adolescente, quando já adulto e agora já na terceira idade, esse trauma ainda está ali guardado e ele vai agir no seu inconsciente como se tivesse acontecido ontem, porque ele é atemporal. E o que a terapia faz? A terapia vai agir como um espanador nesse inconsciente para te libertar desses sentimentos que oprimem a sua vida emocional. E é claro que quando você não está bem emocionalmente, todo o seu corpo vai sentir. Quando você não está bem emocionalmente, o cérebro automaticamente vai passar para o seu corpo. Por quê? Ele está tão cheio daqueles sentimentos opressores, daquelas crenças limitantes, que o que vai acontecer? Seu corpo vai reagir de maneira negativa. Então você vai se sentir oprimido, ansioso, com dores no corpo, vai se sentir irritado, estressado, sem vontade de falar com ninguém, sem vontade de trabalhar, sem ânimo para enfrentar situações no seu cotidiano ou até mesmo ânimo para fazer projetos para o futuro. Tudo isso consequência de emoções reprimidas ali no seu inconsciente. Então, por isso que o terapeuta, ele vai te ajudar a se libertar dessas emoções, ele vai cuidar de você. E cuidando de você, trazendo você de volta, né, para o hoje, tirando o passado da sua mente, das suas lembranças, da sua vida. Porque tem muitas pessoas que deixam de viver o presente porque está preso no passado. E como se libertar desse passado? Como fazer para que esse passado não te oprima? Esse passado não crie barreiras para você seguir em frente. E essas barreiras muitas vezes são no casamento, na vida profissional, no relacionamento. É aquela pessoa que você vai chegar perto dela, ela vai estar sempre estressada, sempre mal-humorada. Muitos dizem que ela é preguiçosa, não tem perspectiva de futuro, ela fica procrastinando. A própria procrastinação, ela é um sentimento resultante dessa deficiência emocional, dessas crenças limitantes que foram colocadas na sua mente desde quando você era criança. Muita gente cresce com pessoas ouvindo falar: você não nasceu para ser feliz, você nunca vai chegar a lugar nenhum, você é isso, você é aquilo. E a pessoa vai guardar isso tudo no inconsciente. Ou então a pessoa passou por um trauma, foi assaltada, alguém da família morreu, alguém muito querido morreu, que ela ela não queria que essa pessoa morresse nunca. Então ela sofreu, teve aquele sentimento de dor, de tristeza, de saudade reprimido, guardado, e vai sendo um acúmulo de emoções no seu inconsciente, só que você não libera nunca, você não fala nunca com ninguém, você não se expõe, você acha que ninguém precisa saber da sua vida, e é claro que não precisa, mas você precisa de ajuda, todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos ter alguém para nos acolher, para nos ouvir, para nos orientar. Então é importante que quando a pessoa ela chega nesse limite, né, de não estar querendo nem mais viver, muitas buscam até o suicídio. Só que suicídio não resolve problema de ninguém. O suicídio ele vai arrumar um problema ainda pior para a nossa vida. Então, o ser humano ele não nasceu para viver só. Ele não nasceu para passar por situações difíceis sozinhos. Então, por isso nós trabalhamos com a terapia do cuidado.
Mas por que pedagogia terapêutica do cuidado? Por que pedagogia? O que é a pedagogia? Que a pedagogia, ela é a arte de ensinar, tá? Então, tem a andragogia. O que é a andragogia? É uma área da pedagogia, digamos assim, que você tem técnicas de ensinar adultos, tá? A pedagogia, ela é voltada ao ensino infantil e a andragogia ao ensino de adultos. Eu me especializei em ensinar a adultos, em ajudar adultos, né? Tanto pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual, idosos, gosto muito de trabalhar com idosos, pessoas da terceira idade. Por que pedagogia terapêutica? Porque na terapia do cuidado, nós vamos te ensinar como você vai fazer para se libertar, né, dessas emoções, desses sentimentos, desses traumas, dessas crenças limitantes que te acompanharam toda a vida. Então, nós vamos trabalhar todo um contexto, né, toda uma maneira com protocolos para que você consiga se libertar do passado, para poder ter oportunidade de viver o presente, porque o próprio nome já está falando, né? Presente. Viver cada dia é um presente de Deus. Então, nós temos que viver cada dia. Por quê? Por causa de traumas, emoções, momentos difíceis, momentos ruins, né? Passado, vemos pessoas deixando de viver o presente. E quem não vive o presente não tem perspectiva de futuro. Vive por viver, né? Faz até aquela música, sem motivo eu vou vivendo por aí por viver. Mas nós não precisamos viver assim, tá? Então, a pedagogia terapêutica do cuidado é baseada nisso. Eu fiz essa live para explicar, porque muita gente tem dúvida. Essa terapia tem base científica, tá? Tem base na neurociências das emoções, na psicologia positiva, tá? Tem base na terapia de reprocessamento generativo das emoções. Nós vamos trabalhar com pessoas que querem ser ajudadas para resolver questões emocionais. Não somos aqui ditadores da verdade. Quando o terapeuta ele vai ajudar alguém que está precisando de ajuda na área das emoções, as emoções está travando toda a sua vida, os seus relacionamentos, a sua autoestima, está deixando ansioso. Quando o terapeuta vai trabalhar isso na pessoa, o próprio terapeuta também estará sendo ajudado. Porque é uma via, né, de duas mãos. Tanto ele ajuda quanto ele vai ser ajudado. Porque quando a gente fala de emoção, tem todo um contexto. O ser humano em si, ele é emocional. Então, quando a gente tem o privilégio de ajudar alguém, de ver alguém bem, né? Essa pessoa vai ser ajudada e o próprio terapeuta também, pela satisfação de poder ter contribuído para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa tenha uma nova perspectiva de vida, porque mais bem-aventurado é coisa dada do que receber. Então, quando nós ajudamos, quando nós damos, né, esse ato da pessoa poder se libertar, poder ser orientada, poder ser acolhida, poder se sentir pertencente, a satisfação que invade o terapeuta vai agir da mesma forma na vida do terapeuta como age na vida daquela pessoa que está recebendo esse cuidado. Tá? E por isso eu resolvi explicar nessa live, que eu vou deixar gravada, o que é esse processo terapêutico, o que é esse processo da terapia do cuidado, da terapia emocional, para esclarecer. Tá? Muita gente fala, vai me hipnotizar, eu não gosto de nada místico, eu não trabalho com místico. Ninguém aqui trabalha com místico. Não estou falando que sou contra quem trabalha, só estou explicando o trabalho que eu faço, tá? Eu não estou aqui, não, que místico é ruim, terapia holística. Não estou falando isso, por favor. Eu estou explicando o trabalho que eu faço. Se eu fizesse, se fosse uma terapia holística, uma terapia mística, eu iria falar, não, eu estou trabalhando assim, mas não é esse o trabalho que eu faço. Tá? Eu trabalho com emoções, eu trabalho
com reprocessamento das emoções. Eu trabalho com libertação de crenças limitantes. Trabalho com... Oi, Cláudia. Tudo bem, Cláudia? A Cláudia está falando que durante a terapia ela ficou muito bem. Verdade, Cláudia. Estamos voltando, tá? A Tayane está perguntando se tem possibilidade do atendimento ser online. Sim, há essa possibilidade do atendimento online. Inclusive a Cláudia, quando fez comigo, ela fez online. Então há essa possibilidade de onde você estiver, nós podermos entrar em contato e ter o atendimento online, que não vai diminuir a qualidade do atendimento. A Cláudia está falando que o dela era on. Sim, da Cláudia era online, ela mora em outro município e a gente se encontrava toda noite. Então, é muito bom isso, porque às vezes a pessoa, né, enquanto uns não querem ir na terapia porque não querem falar a vida para ninguém, ok, não precisa falar a vida para ninguém, eu sempre explico isso, você não precisa nem me falar nada se você quiser, contanto que você siga o protocolo que eu vou usar. Outros sentem a necessidade de falar, e eu vou estar ali para ouvir, porque hoje em dia é muito difícil as pessoas nos ouvirem. Vivemos no mundo do ativismo, as pessoas só vivem ocupadas, não tem tempo para nada, não tem tempo para se comunicar, né? Aí fala assim, não, mas tem o WhatsApp, manda uma mensagem. Mas muitas vezes é bom ouvir a voz da pessoa, é bom ouvir a voz de alguém. Até mesmo quando eu falo, a entonação é uma, quando eu escrevo é outra. Entendeu? Então as pessoas ficam carentes de ter quem as ouça. Então a terapia também serve para você ser ouvida, ser ouvido. Tá? E o terapeuta vai estar ali para te ouvir, para cuidar de você, para te acolher. Eu recebi uma pessoa que ela chegou até mim, ela queria saber quem era ela, né? Que ela vivia muito angustiada porque não sabia quem era ela. Então, antes dela chegar até mim, os colegas falaram assim, você vai para o terapeuta, é muito chato, é a coisa mais maçante que eu conheço. Mas ela veio a si mesmo, porque ela estava precisando muito, estava angustiada, estava perdida, tinha uma peça que não encaixava no quebra-cabeça da vida dela. Então eu fiz uma sessão com ela e ela saiu feliz da vida. Chegou no trabalho no outro dia, falaram assim, e aí, não foi maçante a sessão de terapia? Ela, não, foi maravilhosa. Foi muito bom, eu quero mais. Então, numa sessão, ela se sentiu super bem, ela conseguiu se achar qual era o lugar dela no espaço, tá? Qual era o lugar dela nesse mundo, e ficou bem. Mas tem pessoas que precisam de 8, 10, tá? E a terapia é importante, é boa, é bom fazer terapia, porque você não precisa ficar 10 anos, 5 anos, tá? 6 anos numa terapia. A terapia, ela é feita com intensidade, tá? Com intensidade, porém, ela tem limite. Por isso que é terapia de resultado, porque ela vai te dar um resultado. Você não vai precisar ficar a vida inteira pagando o terapeuta, tá? Porque ela tem que ser com frequência, sim. Frequência, não adianta você fazer uma terapia hoje e daqui a 3 meses, 5 meses fazer outra sessão. Não vai resolver, tá? Não vai resolver. Aí depois ainda vai dizer que é o terapeuta que é ruim, que é a terapia que é ruim. Ela tem que ser com frequência. Se a sua frequência foi uma sessão, é a frequência que te deixou bem, que te deu o resultado que você estava precisando. Se precisar de mais sessões, ok, cada ser humano é único, cada pessoa é única. Cada pessoa reage de um jeito às emoções. Cada pessoa tem um tipo de situação que precisa ser resolvida. Ok? Então, se for 5, 10, 15 sessões, tem que ser com frequência. Tem que ser numa sequência. E tem que ter a frequência. É com frequência, intensidade e tem também a duração. Ninguém vive a vida inteira num terapeuta. Tá? A função do terapeuta é te deixar bem. É fazer você se curar. Tá? O terapeuta não cura ninguém, nem a terapia. Sabe? Problemas emocionais, crenças limitantes, traumas, né, de infância que te fazem sofrer. Problema transtornos, né? Transtornos de relacionamento.
Eu também trabalho com pessoas com autismo nível 1, que tem problema terrível de relacionamento, de se sentir parte de um todo, sentir parte, participante daquele núcleo social. Então, eu trabalho também com autistas nível 1 e gosto muito. Né? Até o Alexandre, ele falou que acha muito bonito, ele colocou aí no comentário o trabalho que eu faço com pessoas com deficiências. Por quê? Porque eu gosto demais, eu me identifico demais. Quando eu converso com uma pessoa com deficiência, seja intelectual, seja autismo, seja qual for, adulto, que eu me especializei em terapias para adulto, eu me coloco de igual para igual, não tem essa de eu tô lá em cima e a pessoa lá embaixo. Não, são dois seres humanos que estão ali para se ajudar, né? Isso, Cláudia, não pode ser eterno. Sim, tá? Tem que ter fim, tem que ter duração, tá? Senão, você precisa mais de um acompanhante para a vida inteira do que de um terapeuta. Entendeu? Então, tem gente que vai demorar 1 ano? Ok. Mas passar disso, eu acho que já entra em questão da gente reavaliar onde está, o que está acontecendo, onde a gente vai poder melhorar, reavaliar todo o atendimento para a gente chegar a uma conclusão, né? Porque ninguém passa a vida inteira num terapeuta, né? Com exceções, né? Como eu já falei, de pessoas que têm algum tipo de transtorno, no caso do transtorno do espectro do autismo, do transtorno da deficiência intelectual, transtorno de ansiedade, aí sim, aí nós vamos nos estendermos mais, né? Porque é uma questão de um transtorno que precisa de uma atenção maior, né? Mas quando eu trago para traumas, ansiedade, até mesmo a própria depressão, nós temos que ter a frequência, a intensidade, porém a duração. E é isso que a pedagogia terapêutica do cuidado nos proporciona, tá? Essa possibilidade de acolhida, de orientação, de até mesmo de falar, você está fazendo isso errado, por isso não está conseguindo chegar à conclusão para a sua vida. Então, a gente vai orientando, tudo dentro de protocolos. Nada é da cabeça da Rosângela, caiu assim, deu um estalo na mente dela. Não, tudo é dentro de protocolos, tá? Processos que têm que ser seguidos para que a gente chegue a uma conclusão e para que todos realmente tenham a oportunidade de ficar bem. Nós temos pessoas que têm doenças mesmo no corpo, que tudo é consequência da emoção, né? Outras porque tiveram trauma, aí hoje, quando acontece alguma coisa que a faça lembrar daquele momento do trauma, ou até mesmo casou no casamento e não consegue viver bem com o marido, por quê? Está presa a traumas, a situações que aconteceram lá no passado. E então ela começa a se sentir mal, aí doenças no corpo, doenças na pele, tá? Estresse, ansiedade, crises alérgicas. Então, por que isso? Porque é o cérebro que comanda o nosso corpo, o cérebro comanda o nosso organismo. Então, quando algo não está bem, quando você tem um acúmulo de situações lá no seu inconsciente, é como uma biblioteca cheia de teia de aranha, nunca foi limpa. Tá ali só as aranhas ali se acumulando e você sem saber o que fazer e o seu cérebro tem que escrever em algum lugar aquilo que está ali, ele vai escrever aonde? No seu corpo. Tantas situações ruins, tantos traumas, tanta coisa que aconteceu, o seu cérebro tem que escrever em algum lugar isso. Porque o seu inconsciente está lotado. Então ele vai escrever no seu corpo. Aí começam as reações físicas. E eu não estou falando que são doenças psicossomáticas não, tá? São doenças no corpo mesmo, a dor é real, tá? As crises de alergia, de problemas na pele são reais. Porque são emoções que estão ali acumuladas e que está implodindo dentro de você. Se você procura um terapeuta, tá? Ou um profissional que você queira procurar, né? Você vai ter a oportunidade de ser ajudado, de mudar a sua vida, de mudar seu presente, tá? De apagar seu passado. Passou, o nome já está falando, passou. Passou, quando você passa a mão, sua mão está passando, ó. Minha mão está passando aqui na frente. Passou, passado. Ele não tem, ó. Minha mão está aqui. Está atrapalhando, vocês me veem.
Porque eu não passei ela daqui, eu deixei ela parada aqui na frente. Por isso que vocês não estão me vendo. Agora, quando eu tiro a mão, passou. Agora vocês me veem. Mesmo assim, é o passado. Você tem que tirar o passado da sua frente. Viver o presente. Porque quando a gente vive o presente, a gente tem perspectiva de futuro. A gente começa a pensar no futuro. A gente começa a se amar. A gente começa a se enxergar. Ver possibilidades. Aquele medo. Nós vemos hoje, o mundo vive com medo. Medo de pandemia, medo de crise, medo disso, medo da violência, medo daquilo, medo de relacionamentos tóxicos. Vivem com medo. Mas quando eu tiro, esvazio esse inconsciente que está super lotado e decido viver um dia de cada vez, decido viver o presente, tiro o passado do meu caminho, então eu vou ter novos horizontes na minha frente. Eu vou conseguir enxergar na minha frente. E eu vou conseguir enxergar a pessoa maravilhosa que eu sou. Experimente isso. Experimente tirar o passado da sua vida. Experimente viver o presente. Experimente que você vai enxergar a pessoa maravilhosa que você é. A pessoa incrível que você é. E que o passado tá aí, ó, te impedindo de você ver. Ok? Então, meus amados, minhas amadas, espero que vocês tenham entendido o que é a terapia do cuidado, tá? Como a gente trabalha. Espero que tenha desmistificado, tá? Porque quando a gente não conhece, cria, né, várias suposições. Então, a gente começa a imaginar coisas, a criar coisas, a pensar coisas, tá bom? Mas quando a gente tem o conhecimento, e graças a Deus a terapia é pedagogia por isso, porque a gente leva a pessoa ao conhecimento, ao ensino de como você tem que fazer para melhorar a sua autoestima, para conseguir se amar, para conseguir viver o presente, para conseguir ter perspectiva de futuro, para parar de procrastinar, para ter alegria de viver. Então, quando você consegue isso, é maravilhoso. Tá ok? É maravilhoso o esclarecimento. Nós erramos muitas vezes pela falta de conhecimento. Mas essa live foi para esclarecer e dizer que eu estou de volta, vou abrir a agenda e terei muito prazer de ajudar a todos que me procurarem, que estiverem precisando. Até a próxima. Um beijo no coração. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se não quiser colocar aqui no online, pode botar no direct, tá? Que eu vou depois dar uma olhadinha e vou ter o imenso prazer de responder lá no direct a todos que tiverem dúvidas, quiserem esclarecimentos, tá bom? Fiquem com Deus, espero ter esclarecido e que vocês tenham entendido o que é a pedagogia terapêutica do cuidado. Tem pessoas no mundo inteiro sendo muito ajudadas com esse tipo de terapia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Super beijo.